Fala galerinha, estamos juntos aqui novamente para abordar mais um aspecto envolvendo concentração de soluções. Dessa vez, o aspecto da concentração molar. Vimos antes, eu vou estar deixando aqui em cima essas aulas, a concentração comum e a concentração em porcentagem. E a gente chega naquela que provavelmente é a concentração que dificilmente você verá no cotidiano, mas é a concentração principal dos trabalhos científicos, dos trabalhos químicos que envolvem academia, que envolvem laboratórios, a concentração molar. O nome molar aqui, ele é bem alusivo a algo importantíssimo na química, que é a grandeza principal de se medir a matéria na química, que é a quantidade em mol. Então a concentração molar, ela vai evidenciar a quantidade de soluto em quantidade em mol. Nunca é demais a gente lembrar que se a gente está falando de concentração, a gente está falando sempre da mesma coisa. Que coisa é essa? Quantidade de soluto dividido por quantidade de solução. O que muda é a forma da gente representar essas quantidades. Pode ser com massa por volume, teremos a concentração comum, pode ser com porcentagem, com tudo em massa, porcentagem com tudo em volume, e agora a gente terá a concentração molar, que ela vai receber esse símbolo aqui, né? É tipo um Mzão com a perna puxada, e se você observar aqui o que temos na razão, é na verdade mais do mesmo. Soluto em cima e solução embaixo. Ou seja, quantidade de soluto em cima por quantidade de solução. O que muda, mais uma vez, são as grandezas de representar isso daí. No soluto, você vai representar com o número de mol. Que é demais a gente lembrar que número de mol a gente representa pela letra N na química. E no denominador você vai ter a quantidade de solução sendo representada pelo volume, obrigatoriamente em litro. Então, meus amigos, nós temos pela primeira vez aqui, talvez, uma forma fixa em termos de unidade de determinar uma concentração. A concentração molar, ela vai ter necessariamente a unidade mol por litro, ou seja, quantidade de matéria em mol dividido pelo volume em litro da solução. Então a gente precisa lembrar desse detalhe importantíssimo. Vamos fazer umas questõezinhas aqui, acabou ficando aqui por cima, deixa eu colocar por aqui. Mol por litro, belezinha? Essa é a unidade de concentração molar. Estou trazendo aqui a ilustração de um ácido bem poderoso e bem importante na química, e bem corrosivo, que é o ácido muriático. Assim ele é conhecido comercialmente no cotidiano, que é na verdade uma solução de ácido clorídrico. Ele vai dizer assim, ó, em 250 ml de solução de ácido muriático existem 3 mol de HCl dissolvidos. Ora, meus amigos, o HCl aqui vai ser o soluto da história, porque é ele que está dissolvido, enquanto que a solução de ácido muriático, como o próprio nome já disse, é a solução, representa o todo na minha proporção. Belezinha? Então, facilmente a gente já identificou aqui quem é quem é soluto e quem é solução. E aí ele vai perguntar qual é a concentração molar de HCl nessa solução. Concentração molar é o que mesmo? Quantidade em mol dividido pelo volume em litros. Eu tenho que lembrar dessa unidade aqui de concentração molar. Mas, mais uma vez, não encaremos isso como fórmula, porque quando a gente encara como fórmula, a gente acaba perdendo a essência e o poder de trabalhar com interpretações que envolvam proporção. Então, vamos substituir aqui, vamos simplesmente fazer uma obediência às unidades. Vamos pegar a quantidade em mol de soluto e dividir pelo volume em litros da solução. A gente está obedecendo as unidades e não propriamente dita uma fórmula. Então aqui você vai ter concentração molar, vai ser número de mol, 3 mol de HCl, ele deixou bem claro isso no texto, ele deu esse valor bem facinho para nós, e o volume é o único que eu vou ter que transformar aqui, né, gente boa? 250 ml, isso daqui equivale a 0,25 litros. Nunca é demais lembrar que de ml para litro nós fazemos uma divisão por 1000. Então aqui a gente vai ter 0,25 litros, belezinha? Geralmente, eu sempre costumo dizer, cada um lida com a matemática do jeito que preferir. Denominador com valor quebrado tende a ser tornar um pouco mais chata a divisão. Nesse caso aqui ele é até intuitivo, né? Porque 0,25
é 1/4 de 1 litro, mas vamos lá, vamos fazer aqui de algumas maneiras para deixar essa divisão ainda mais fácil. Vamos multiplicar esse denominador aqui por algum número para ele ficar inteiro. Vamos multiplicar por 100. Ficando multiplicado por 100, você vai ter que o denominador vai para 25 e eu vou ter que multiplicar por 100 também, o numerador vai para 300. Então, 300 dividido por 25 é a mesma coisa que 3 dividido por 0,5. Frações equivalentes. Essa divisãozinha aqui, ela vai lhe dar o valor de 12 mol por litro. Essa é a concentração molar de HCl na solução de ácido muriático. Belezinha? Mais uma vez, lidando aí com o cálculo de proporção. Razão é uma proporção entre soluto e solução. Agora eu quero que você deixe bem fixado esse tipo de exemplo, porque ele dificilmente aparece em contextualizações, em vestibulares desse jeito aqui. Sabe por quê? Porque nesse tipo de questão, ele te deu aqui, ó, eu vou botar assim, ó, ele te deu de graça, de mão beijada, a quantidade em mol. Tu não teve trabalho nenhum aqui, a não ser operar a divisão. Uma segunda possibilidade de cobrança dentro de concentração molar é essa que a gente vai fazer agora. O contexto é de refrigerantes, né? Aqui eu estou trazendo a seguinte indagação, se liga. A massa de sacarose, carboidratozinho que é o nosso açúcar no dia a dia. A massa de sacarose dissolvida em 500 ml de um certo refrigerante é de 34,2 grama. Meus amigos, vamos lá. O que é o refrigerante aqui? O refrigerante está fazendo o papel da solução. E o açuquinha, que é a sacarose, ele faz o papel do soluto. Só que repara bem, do refrigerante ele está lhe dando volume, porque 500 ml é volume, só que da sacarose, que é o soluto, ele te deu 34,2 gramas. Meus amigos, isso daqui é massa. Então ele está lhe dando massa de soluto e volume da solução. Se por acaso ele estiver perguntando para você concentração comum, mão beijada, porque concentração comum é exatamente quantidade em massa por volume. Mas olha o que ele repetiu aqui, ó. Qual a concentração molar de sacarose nesse refrigerante? Concentração molar é o que mesmo, hein? É mol por litro. Então, ele quer que você faça a razão de mol por litro para chegar na concentração molar. Só que diferente do exemplo anterior, ele não lhe deu aqui a quantidade em mol. Nós vamos ter que gastar aqui o nosso raciocínio para primeiro descobrir essa quantidade em mol. E como é que a gente faz isso, meu povo? Nota que nesse exemplo aqui, ele está pedindo a mesma coisa do anterior, qual a concentração molar. Só que pelo fato dele ter dado massa e não o número de mol diretamente, ele traz uma novidade na questão, que é esse dado aqui, ó. Ele tem que dar isso aqui para você, a massa molar da sacarose. Massa molar, ó, grama por mol, 342 gramas por mol. Definição de massa molar, vamos relembrar um pouquinho. Massa molar é a massa em gramas de um mol de determinada substância. Mesmo que você não lembre disso pontualmente durante o raciocínio de concentração de soluções, não faz mal, porque a gente está falando aqui de uma coisa que representa também proporcionalidade. Então, se eu estiver atento às unidades, eu vou saber exatamente o que fazer. Repare só, 342 gramas por mol. Gente boa, o que significa isso daqui, hein? Vamos fazer aqui em cima. Lê de trás para frente, 342 gramas por mol. Cada mol dessa substância vai ter 342 gramas. Eu acabei de montar uma proporção envolvendo mol e envolvendo massa. Agora eu tenho totais condições de descobrir aquilo que estava me faltando, que era o número de mol lá do açúcar presente no refrigerante. A massa de açúcar no refrigerante não é de 34,2 gramas? Então eu pego esse valor e jogo aqui, ó, embaixo da massa. 34,2 gramas, calculo o número de mol X. Se você observar aqui, ó, de cima para baixo, 342 para 34,2, ele dividiu por 10. Então o número de mol aqui vai seguir a mesma ideia, dividir por 10. 1 dividido por 10, 0,1 mol. Essa é a quantidade em mol de açúcar de sacarose
dissolvida no volume de refrigerante que ele falou para mim. Quando eu descubro o número de mol, a questão cai para o mesmo patamar daquela questão simples anterior, do caso clássico que eu havia falado, em que eu tenho o número de mol, tenho o volume, é só dividir agora um pelo outro. Então, o último passo aqui da questão, ó, é eu calcular a quantidade em mol dividido pelo volume em litro. Como é que vai ficar aqui, meus amigos? Número de mol, 0,1 mol, e o volume em litros, por 500 ml, é meio litro, né? 0,5 litros. Então, dividido por 0,5 litro. Mol em cima, litro embaixo. 0,1 dividido por 0,5, isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre 5, fração equivalente. Multiplico por 10 embaixo, multiplico por 10 em cima. 1 dividido por 5, isso daqui vai me dar o valor de 0,2 mol por litro. Então, essa é a concentração molar de sacarose presente nesse refrigerante. Meus amigos, chegamos então ao final da nossa trinca de aulas sobre concentração de soluções. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.